Olá pessoal, sou Davi Menezes, vamos dar continuidade então ao nosso curso de WordPress. Vamos instalar agora o nosso site. Na aula anterior falamos como descompactar um arquivo com o software PuTTY diretamente pelo FTP, certo? Então agora a gente vai acessar o nosso site para poder estar instalando o nosso site. Acesse o endereço e você vai se deparar com esta tela inicial, onde ele vai perguntar ou verificar se você tem algum arquivo config.php já configurado no seu servidor para continuar a instalação. Nesse caso, ele não encontrou, porém, ele vai criar para você. Clique em criar ficheiro de configuração agora. Aparece esta tela, algumas informações iniciais onde você pode dar uma lida, onde ele está se apresentando, dizendo que precisa de algumas informações sobre a sua base de dados e que vai precisar de algumas informações a respeito, como o nome do seu usuário, o nome da senha do banco de dados, do servidor e o prefixo da tabela que você vai querer usar. Não se preocupe com isso agora, pois eu vou detalhar o que significa cada item desse. É só clicar em Vamos começar. Agora é onde a gente vai precisar de alguns dados do nosso banco de dados. Se você já tem um banco de dados, basta inserir as informações necessárias nesses campos. Caso você não tenha uma base de dados instalada no seu servidor, instale uma base de dados. Para isso, se você não souber como fazer, pergunte ao administrador da sua hospedagem para instalar a base de dados e peça essas seguintes informações a ele, como o nome do banco de dados, o nome do utilizador, o nome do usuário, a senha e o servidor, ou seja, o endereço do seu servidor. Ok? Essas informações que você vai precisar. E aqui na tabela prefixo, é o prefixo que você quer dar às suas tabelas. Por exemplo, todas as suas tabelas terão essa sigla no início do nome. Vamos começar então preenchendo essas informações. Como nome da base de dados, eu vou colocar o nome da minha base. Digitamos então o nome da nossa base de dados. Precisamos agora do nome do utilizador. Preencha todas as informações necessárias. E clique em Submit. Pronto, sua instalação está completa. Ou seja, a configuração do seu banco de dados está completa. Se aparece essa mensagem, é porque ele fez uma verificação de acesso ao seu banco e aparece a mensagem se foi efetuada a conexão com sucesso ou não. Caso houver algum erro, volte ao passo anterior e confirme todos os dados de acesso ao seu banco. Se caso ocorrer tudo normalmente, clique em instalar o WordPress. Pronto. Agora precisamos dar o título do nosso site. Dê o título ao seu site, como por exemplo, site do José, o nome do administrador, coloque a senha, preencha o seu endereço de e-mail, e essa parte da privacidade, ele está perguntando se você quer que o Google ou o site Tecnorat acesse o seu site para poder indexá-lo nas suas buscas. Caso você não queira, desmarque.
e clique em instalar o WordPress. Veja que se você digitar as senhas duas vezes e elas não forem iguais, aparece essa mensagem que as senhas não correspondem. Por esse motivo, preste atenção na senha que você vai escolher, para que você não possa escolher aí uma senha ou fraca ou que você não possa lembrar. Digite novamente a senha e continue processando. Digite a senha novamente e clique em instalar o WordPress. Ele vai verificar novamente a sua senha e vai mostrar essa seguinte mensagem: sucesso, o WordPress está instalado. Estava à espera de mais passo? Temos pena, mas não há mais. Ou seja, ele está dizendo que está se desculpando pelo processo ser tão simples. E clique em iniciar sessão para poder acessar a área administrativa do seu site. O nome do utilizador, veja que estava admin. Podemos escolher então o nome admin e a senha que cadastramos. Clique em iniciar sessão. Pronto, entramos na nossa área administrativa e o nosso site está instalado. Agora basta a gente fazer as configurações necessárias para configurarmos todos os itens necessários, como aparência, artigos, páginas e outros. Falaremos nos próximos passos, então, sobre cada um dos itens disponíveis no painel administrativo, para mostrar para vocês como cada um deles funciona e para que cada um deles serve. Ok? Verifique na parte inicial do seu painel que sempre aparecerá algumas mensagens importantes, como atualizações e versões dos seus plugins ou até mesmo do seu WordPress. Por exemplo, aqui já está informando que a versão 3.4.1 está disponível para download e pede para você atualizar. Porém, preste atenção, como assim que eu falei no início do curso, não é muito viável utilizar as últimas versões, pois as últimas versões nem sempre são as mais estáveis. Utilize sempre pelo menos uma versão anterior, que ela é um pouco mais estável e dá para utilizar com a maioria dos plugins do site do WordPress. Na próxima aula, então, eu vou explicar sobre o painel administrativo e todas as suas funcionalidades. Um abraço e até lá!